Nós seguimos por aqui com a nossa programação, porque a potencialidade do Brasil é o assunto em foco da nossa próxima conversa. O Brasil ele conta com vastos recursos naturais, uma população diversificada e um mercado interno considerável, o que, claro, nos torna um país com grande potencial econômico e influência global. Para falar sobre os desafios, as vantagens e as desvantagens desse cenário, nós vamos ouvir aqui no nosso palco o ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar. Por favor, seja bem-vindo. Vamos receber também o vice-presidente da Azul Linhas Aéreas, Fábio Campos. Vem para cá, seja bem-vindo. Bem-vindo, Fábio. Obrigada pela presença. Pedir para que você sente na direção da sua foto no nosso painel. Muito obrigada. Vamos receber aqui também a diretora executiva de assuntos corporativos da JBS, Marcela Rocha. Seja bem-vinda. A sócia da Systemic, Patrícia Ellen. E a jornalista Sônia Blota, responsável pela mediação desse nosso painel. Sônia, vem para cá, seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui. Reforço aqui para todos os nossos convidados presentes e que nos acompanham à distância. Aqui, daqui a pouquinho, no nosso telão, vai ter o QR Code, para que vocês continuem participando, enviando perguntas aos nossos painelistas. Sônia, passo a palavra para vocês, bom painel. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui com todos vocês, principalmente para falar de uma coisa que eu amo. Eu que moro aqui no exterior, moro aqui na França, que é potencialidades do meu país. E esse é o lugar certo para a gente ter esse tipo de discussão, porque a França e o Brasil são dois países muito afinados. A França é fã do Brasil, o Brasil é fã da França. E juntos esses países podem fazer muito mais. E discutir do outro lado do Atlântico, o nosso país é muito importante, é muito interessante. Nosso país que tem um agronegócio extraordinário, matrizes energéticas limpas, vento sopra a favor e somos chamados, sim, de celeiro do mundo. Por isso eu queria começar já com a Marcela, com a primeira pergunta. Marcela, do que o Brasil ainda precisa para atender a crescente necessidade global por alimentos, preservando o meio ambiente? Bom, primeiro, bom dia a todos que estão aqui acompanhando, bom dia a todos os meus colegas de painel, Sônia, os jornalistas que estão acompanhando também os eventos. Acho que esse é o grande dilema da humanidade, né? São dois eventos brutais, um de curto prazo, que 10% da população global passa fome. Então, hoje, enquanto a gente está aqui, 10% do mundo está passando fome. 1/3 do mundo vive em estado de insegurança alimentar. O que é isso? É dormir sem saber se vai ter o que comer no dia seguinte. E aí, como empresa de alimento, e quando a gente olha esse cenário, e diante da gente tem um aquecimento global, como falou o ministro Barroso ontem, né? O aquecimento global, embora a gente tenha fenômenos assim que estão acontecendo, fenômenos climáticos rigorosos, o aquecimento global ele não é tão tangível quanto a fome. Mas são duas crises e dois problemas que a gente, enquanto humanidade, tomadores de decisão, a gente vai ter que enfrentar. Né, tanto empresários, que também são tomadores de decisão, o judiciário, o legislativo, o poder executivo, todo mundo tem um papel nisso. Então, quando você me faz essa pergunta, se eu pudesse responder num tweet, assim, para não tomar demais o tempo, é produtividade e integração. O que eu quero dizer? Produtividade, assim, quanto mais a gente conseguir produzir utilizando menos recurso, mais pessoas a gente vai conseguir alimentar. Agora, quando eu falo em integração, a gente não vai conseguir resolver sozinho. Né? A JBS, por mais que ela tenha assumido o compromisso de ser net zero até 2040, a gente tem plena consciência que a gente não vai conseguir fazer isso se a gente for a única empresa tentando fazer isso. E a gente também não vai conseguir fazer isso se a gente não trouxer para perto toda a nossa cadeia de fornecimento. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de 61 milhões de hectares que a gente monitora todos os dias.
Então, assim, é uma área, só para a gente ter uma ideia, aproveitando que a gente está aqui na França, é uma área do tamanho da França e da Holanda, maior talvez, juntas. Então, a gente monitora tudo isso todos os dias para saber a procedência daquilo que a gente está comprando. Com o passar dos anos, a gente chegou a bloquear 18 mil pecuaristas. E a gente começou a entender que não é o suficiente, porque excluir não é bom. Eu vou excluindo, eu vou excluindo, eu vou excluindo. Eu estou resolvendo o problema? Estou resolvendo o problema da JBS. Mas eu estou resolvendo o problema do desmatamento? Não, não estou. Então, o que a gente fez? Vamos criar escritório para trazer essas pessoas para perto, para trazer o pecuarista que está com um problema, para ele se regularizar, para ele regenerar a pastagem, para ele reflorestar quando ele precisa. Nós temos hoje 17 escritórios que já ajudaram 6.700 pecuaristas a voltar para a cadeia produtiva de empresas grandes, com critérios de compliance socioambiental rigorosos, como a JBS. Então, assim, sumarizando, eu acho que é aumento de produtividade, que o Brasil está maravilhosamente bem posicionado, e, com certeza, que a gente consiga trabalhar de forma integrada e cooperada. Perfeito, Marcela. Muito boa a explicação. E, nesse contexto, ministro, gostaria de colocar com o senhor... para o senhor, é sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, que há mais de 2 décadas aí está no sai, não sai, e agora os europeus fizeram uma side letter que não foi muito bem aceita pelo Brasil, principalmente, pelos parceiros no Mercosul. O senhor acredita que esse acordo saia no fim do ano, como dizem por aí, durante o mandato do Brasil no Mercosul? E como esse acordo pode, na opinião do senhor, alavancar a economia em todos os setores, não só no agro, mas eu falo também da indústria e serviços? Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar nossa moderadora, Sônia Bloch. Obrigada, ministro. Os meus colegas de painel, a Roberta, a Patrícia, a Marcela e o Fábio, dizer da minha satisfação de estar aqui presente e, sobretudo, levar os mais expressivos cumprimentos à Ana, à Camila e ao João Camargo pela excelência do evento que conteve trazer investidores brasileiros, investidores franceses, todos em prol de um objetivo maior de desenvolvimento. A pergunta é extremamente complexa. Eu posso dizer claramente que ela foi ontem mesmo respondida pelo presidente Sarkozy. As nações têm interesses. Compete a cada nação defender adequadamente os seus interesses. Então, assim, na França, pelos meus conhecimentos gerais, até recentemente nós tínhamos manifestações públicas em Paris dos coletes jaunes, manifestações com bombas, com explosões, que demonstravam a força do setor agrário dentro da França e da própria Europa. Para penetrar um bloqueio assim tão expressivo, há necessidade de muita negociação e de muita atividade conjunta e vontade. É evidente que isso não vem sozinho, isso vem dentro de um contexto maior de necessidades coletivas, em que interesses individuais são colocados em segundo plano em relação aos interesses coletivos de ambas as nações, num jogo que tem de implicar um ganha-ganha de cada lado. Ministro, eu ouso dizer para o senhor que eu acho que hoje a Europa precisa mais do Mercosul do que o contrário. Não, eu tenho certeza disso, mas isso é uma evolução constante e nós chegaremos a esse ponto. De conhecimento geral das questões. Sobre isso, eu gostaria de ouvir a Patrícia. Patrícia, sobre esse assunto, eu gostaria muito da tua opinião. Obrigada, Sônia. Muito feliz de estar aqui, ministro, Fábio, Marcela. Obrigada, João, Ana, Camila. Eu brinquei que dessa vez eu ia ficar aqui só ouvindo, mas eu estou aqui no painel muito feliz de falar de um tema tão importante para a gente. Eu concordo que hoje a Europa, os Estados Unidos e acho que todo mundo precisa do Brasil. A gente está num momento muito importante e também igualmente desafiador. Eu diria que nesses últimos 12 meses, e agora mais ainda na última semana, a gente passou pela maior transformação geopolítica e econômica da nossa história recente. E eu vou te dar um exemplo puxando para a economia, que é o meu lado.
do que aconteceu nos últimos 12 meses. Quem aqui sabe o que é o Inflation Reduction Act? O Inflation Reduction Act é o maior pacote econômico da nossa história recente, leia-se nos últimos 40 anos. Estados Unidos lançou um programa com 1,7 trilhões de dólares sendo injetados na economia americana. E o que isso tem a ver com essa oportunidade do Brasil, o ponto que o ministro colocou? Tudo. Porque esse pacote é voltado à descarbonização da economia americana, 600 bilhões de dólares na transição energética, e é um pacote que define que o conteúdo local é essencialmente americano. Então, a gente, usando aqui as palavras do professor Stiglitz, Prêmio Nobel em Economia, ele coloca que foi um momento onde a gente tirou as condições de igualdade de competição internacional. Essa oportunidade é muito grande, mas esse momento de negociação dos pacotes regionais e bilaterais é muito crítico para o Brasil. E, por enquanto, nós estamos em condições de desvantagem. As negociações que estão acontecendo, elas colocam uma pressão, inclusive no preço dos nossos commodities, como a Marcela colocou aqui. Somos líderes de produção de soja, carne, milho, frango, minério de ferro, mas reduzimos a complexidade da nossa matriz econômica e estamos com dificuldades de acesso aos mercados que pagam um prêmio maior pelos nossos produtos. Então, esse é um momento fundamental para que o Brasil sente na mesa em condições de igualdade para a negociação e traduzir as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Se isso acontecer, a resposta ali da pergunta do Abílio Diniz de ontem, a gente consegue passar o crescimento de 3 pontos percentuais ao ano para 5 pontos percentuais. Mas precisamos negociar. Então, o acordo com a União Europeia está no momento crítico e um exemplo da França, eu gosto muito de dados. A intenção está posta. Franceses e brasileiros se dão bem, mas os resultados ainda não se traduzem nos dados. A França é nosso 31º parceiro comercial e também se traduz uma realidade onde nós exportamos produtos de menor valor agregado e recebemos da França produtos de alto valor agregado. Oportunidade única, de novo, de transformar essa realidade. Ambos temos uma matriz energética muito verde, temos isso em comum, e trazendo aqui num tom positivo, chegar nesses 5% de crescimento ao ano, uma coisa muito concreta que nós poderemos fazer aqui no caso francês, é fechar grandes projetos para a produção de SAF e hidrogênio verde. Exemplo simples aqui, onde a França também tem estudado, que é uma grande oportunidade. O Brasil é o país do mundo com melhores condições de produção de hidrogênio aqui de baixo custo, e nós temos que mudar uma realidade, levar a produção desses produtos para o Brasil. Tanto no pacote econômico americano, como na resposta europeia, que é o European Green Deal, nós temos um desafio e uma oportunidade de transformar o protecionismo no modelo de resgate do liberalismo econômico para que esses produtos sejam produzidos com energia limpa no Brasil. Então, de novo, oportunidade grande, concordo, mas um momento crítico de negociação desses acordos. Pois é, Patrícia, exatamente isso. Muito importante o que você colocou, muito importante mesmo. E economia verde, agora é para o Fábio, abre um leque de possibilidades para o Brasil. Nosso país, a gente já disse aqui, matriz energética limpa baseada em energia solar, eólica, hidrelétricas, e com isso a gente pode ter um grande potencial. Patrícia acabou de citar aqui o hidrogênio verde, biocombustíveis, temos etanol, entre outros. A Agenda Verde Internacional cobra do setor aéreo a descarbonização. Como é que o Brasil tem atuado nesse sentido? E queria que você respondesse também qual o potencial dessa nova área que se abre para investimentos e geração de empregos. Claro, Sônia, bom dia a todos, um prazer estar aqui, um prazer estar dividindo o palco contigo. Espero que o Fábio Campos substitua o Pedro Campos de uma maneira exatamente. tão boa. Só contando aqui para os nossos convidados que o Fábio Campos, ele é primo irmão do Pedro Campos, que apresenta o Jornal Gente comigo todas as manhãs, de segunda a sexta. É um prazer estar aqui, espero que seja da mesma altura. E eles são muito parecidos, inclusive, não são, Patrícia? A primeira coisa que eu tenho que falar é a minha felicidade em ver, Sônia, que a pedra de afiar que você usou hoje cedo não foi a mesma que o William, então já fico muito mais tranquilo de estar aqui no painel e estar no palco contigo hoje. Dividir esse painel com pessoas tão relevantes e importantes aqui para o nosso país e na frente dessa plateia tão distinta.
agradecer a Esfera aí, né, por ter colocado a gente aqui, colocado todos nós juntos. E, João, não vou te agradecer, eu vou agradecer a Camila, porque a gente sabe que quem fez acontecer foi ela, não foi você. Né? Mas a pergunta ela é muito relevante e eu acho que existe... Acho que todas as empresas que estão aqui, todos os setores governamentais, todos os países sabem a importância de trabalhar a descarbonização. Eu acho que isso não é discutível. Mas a gente precisa entender a nossa posição e trazer a realidade também para a mesa um pouquinho do desenvolvimento, não só... porque o desenvolvimento chama-se desenvolvimento sustentável. Então, a sustentabilidade não é só a parte verde, ela tem a sustentabilidade dos negócios como um todo. Né? O ESG, como todos falam, adoram falar, né, as 3 letras do momento, elas, na verdade, têm a ver muito mais com sustentabilidade de negócio de empresa pensando no mundo futuro. Se a gente pensar como o Brasil, a gente já larga na frente. Hoje, 35% da carbonização do mundo ela vem de geração de energia. Mas isso porque muitos países não têm a bênção que o Brasil tem de produzir energia limpa. Então, a gente já sai, obviamente, numa largada muito forte. Quando a gente fala um pouco da aviação brasileira e a aviação mundial como um todo, mas principalmente a aviação brasileira, um potencial muito grande. Né? Quando a gente olha para o Brasil se posicionando, como bem já foi falado aqui, como um país líder nessa potencial de produzir hidrogênio verde, SAF, né? O Sustainable Aviation Fuel, é uma realidade. Mas a gente tem que olhar também para qual o objetivo que a gente vai tentar atingir com essa realidade. Hoje, pasmem, a gente tem essa discussão de SAF muito mais presente que outros pontos relacionados à sustentabilidade, mas hoje as emissões da aviação brasileira representam 0,01 das emissões de todo mundo. Então, a gente está pensando em resolver o problema de uma carbonização de um modal de transporte que é certamente o mais inferior ofensor ao meio ambiente. E o custo disso acontecer é um custo extremamente elevado. Quando você fala de SAF, a gente tem estudos e projeções do SAF poder chegar a ser 7 vezes mais caro que o combustível que é usado hoje pela aviação. Que, diga-se de passagem, a nossa nação amiga Petrobras já está levando lá para cima. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo... Como é que está essa relação? Oi? Como é que está essa relação? Petrobras, companhias aéreas? Você falou que eu não ia polemizar, eu prometi, mas foi mais forte do que eu. Fábio. Ó, o William dentro de você surgindo aqui no painel. Mas eu acho que o grande problema, eu não gosto muito, não é necessariamente a Petrobras, não é necessariamente o Ministério, mas eu gosto de falar muito nos fatos que a gente tem hoje. Hoje o Brasil tem o querosene de aviação mais caro do mundo. Veja, não é das Américas, é do mundo. Hoje, a fatura que eu pago para abastecer o avião aqui em Paris e a fatura que eu pago para abastecer o avião em São Paulo, a fatura de São Paulo está na casa de 25% a 30% mais caro. Por que isso? Tenta explicar isso para um francês. Não, espera aí, vocês produzem, vocês têm petróleo, vocês refinam o querosene de aviação de vocês e mesmo assim ele é o mais caro do mundo. Sim, ele é o mais caro do mundo. A Petrobras usa uma formulação de preço hoje que se equipara a se eu estivesse comprando o querosene vindo de outro lugar do mundo, no caso, para nós, do Golfo do México. Né? Então, quando se fala de desenvolvimento, quando se fala de sustentabilidade, eu acho que primeiro a gente precisa dar um passo atrás na aviação e entender que o cenário hoje ele já é muito desafiador. E mesmo tendo o combustível mais caro do mundo, quando a gente vai falar de SAF, a gente ainda está falando de uma coisa de talvez 5, 6, 7 vezes mais cara. Combustível hoje numa empresa aérea é 40% do custo total. Então, quer dizer, estamos falando de uma potencialidade de aumento de preço de passagem, que está super barata hoje, inclusive, diga-se de passagem, mas como é que vamos aguentar isso? Como é que uma economia vai aguentar isso? Então, eu acho que essas coisas têm que ser ponderadas. Mas tem uma luz no fim do túnel que eu enxergo. Combustível, por exemplo, para chegar no estado de Roraima, combustível para chegar em lugares da Amazônia, chegam mais caros. Pela necessidade de logística, etc. Talvez essa seja a oportunidade da gente ter essa produção de SAF local lá e, com isso, talvez trazer para uma realidade mais sustentável. Perfeito, Fábio. Então, falando agora, aproveitando esse assunto, ministro, a agenda da transição energética impõe uma série de desafios, né, na definição dos marcos regulatórios. E a questão é impulsionar aí as fontes renováveis de energia e aproveitar também aquele nosso enorme potencial, aquele que falamos. Como é que o TCU pode contribuir com essa agenda? Sônia, esta é uma excelente questão sobre a qual o TCU se debruça no seu dia a dia. O TCU, hoje, tem um papel muito ativo no âmbito internacional a partir da presidência da Intosai.
E nessa presidência, o TCU leva as melhores práticas administrativas de fiscalização e de realização de auditoria para todo o mundo. Hoje, economia verde, transição energética, são todas palavras-chave que suscitam o maior interesse de todos os países. O TCU, primeiro, sobre esse tema, vem de realizar uma grande auditoria, uma auditoria sobre áreas protegidas que se iniciou no Brasil. Essa auditoria se expandiu para toda a América do Sul e hoje abrange 4 continentes. Nós denominamos auditorias coordenadas. Essas auditorias são feitas a partir das mesmas matrizes de planejamento e são realizadas essa auditoria, por exemplo, praticamente 50 países do mundo inteiro já a realizaram, todas a partir do mesmo modelo. E isso tem um desenvolvimento fantástico. A próxima auditoria que está sendo planejada é a auditoria de transição energética. Está em planejamento no Brasil, deve ser levada a efeito no próximo ano e também tende a tornar-se uma auditoria coordenada que vai envolver dezenas de países na etapa inicial, incluídos os Estados Unidos, e tende a abarcar todo o mundo. É uma contribuição séria do Tribunal de Contas que está estabelecendo um novo padrão de atuação nesta área climática, de economia verde, de transição energética dentro do planeta. Muito bem, ministro. E, Marcela, quais as ações que devem ser tomadas para que o mundo saiba que o agronegócio no Brasil ele também é sustentável, também pode andar de acordo com o meio ambiente? Eu acho que assim, a gente passou a fazer mais isso. Então, as missões diplomáticas, a gente observa que o Brasil está se apresentando para tomar, e ele pode, tomar a liderança nessa discussão, nesse tipo de diálogo, como a Patrícia bem pontuou. A gente tem assento nessa mesa. E a gente está buscando esse assento nessa mesa. Eu acho que assim, a agricultura brasileira ela tem um potencial único de aumentar a produção e absorver carbono. Então, a gente pode compartilhar o que a gente faz, a gente pode liderar em fóruns internacionais, apresentando as coisas que a gente faz. Assim, e eu não falo isso só, o governo tem que fazer isso. Não. A iniciativa privada também tem as suas responsabilidades. A JBS é a maior empresa processadora de proteína do mundo. Então, quando a JBS assume um compromisso e vai para fóruns internacionais falar desses compromissos, falar das coisas que ela está fazendo, ela fala de práticas adotadas no Brasil. Então, quando eu pego um pesquisador suíço e levo para um produtor, fornecedor meu, no Mato Grosso do Sul, que tem safra, safrinha, boi, absorve carbono no solo e ainda tem projeto de carbono para vender crédito de carbono no mercado internacional, eu estou mostrando para ele o lugar mais produtivo do mundo, o hectare mais produtivo do mundo. Então, a gente também é embaixador do Brasil fora, as empresas, as pessoas, você, Sônia, morando aqui. Então, eu acho que tem um tanto que sim, o governo se apresentar para essas discussões internacionais, como já tem feito, e as empresas cada vez mais assumirem esse seu papel de serem embaixadoras, mesmo de vocalizarem as boas práticas que têm sido feitas no Brasil. Certo. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Patrícia, mas eu queria que o Fábio fizesse a réplica. Há quem defenda, Patrícia, um BNDES menor e há quem defenda um banco de desenvolvimento mais atuante na economia. No seu entender, qual deve ser o papel do BNDES no Brasil de hoje e como deve ajudar no desenvolvimento nacional, como o próprio nome diz? Acho que, independente do tamanho, a gente precisa de projetos e financiamento de programas em todas essas áreas que a gente comentou aqui. Trazendo um pouco, e na frente do presidente aqui é sacanagem ter que responder essa pergunta, né? Eu vou passar a resposta, o direito de resposta para ele. Eu acho ele está no próximo painel. Que bom, ele vai falar sobre isso.
Mas o tamanho ele vai responder aqui. O que eu acho que eu posso trazer é a dimensão dos investimentos que a gente precisa para o Brasil para entregar os 5% de crescimento ao ano. E aí o presidente responde quanto que o BNDES pode entregar disso. Para o Brasil crescer, e eu até dei o exemplo do Inflation Reduction Act, porque a gente precisa ajustar a escala do nosso debate. Quando eu coloco Estados Unidos, 1,7 trilhões de dólares por ano na descarbonização da economia americana. Europa responde com 1,6 trilhões de dólares no European Green Deal. Qual que é a resposta do Brasil? Para a gente adicionar esses 5%, eu estou falando ali entre 150 e 200 bilhões de dólares por ano no PIB brasileiro, então a gente precisa ter um investimento anual à altura, 100, 120 bilhões de dólares por ano. Se eu disser isso, todo mundo vai falar, você é louca. O Brasil nunca fez isso na história. O mundo nunca teve o Inflation Reduction Act e o European Green Deal. Então, a gente precisa responder. É óbvio que esse investimento não é todo público. 1/3 talvez seja público de várias fontes, a própria diversificação do trabalho do PAC, entre outros programas, mas a gente precisa de investimento privado e também internacional. Por isso que os acordos, de novo, são importantes, capital filantrópico, blended finance, mas a gente vai precisar injetar na economia um nível entre 100 e 120 bilhões de dólares por ano. O Brasil é a única grande nação que pode ser carbono zero antes da data de 2050, que pode dar esse exemplo para o mundo, mas esse exemplo implica investimentos nessas áreas que a gente colocou aqui. Eu queria voltar no exemplo específico de transição energética e SAF e do agro. Hoje, o nosso agro bateu recordes de exportações. Agosto foi um mês muito bom, 30 bilhões de dólares de exportação do agro. Ano passado foi o melhor ano da história e esse vai ser melhor ainda. Mas as nossas empresas não estão recebendo o mesmo valor se a gente olha em Price to Earnings Ratios. A própria JBS, que, se eu não me engano, hoje é o número melhor que nós temos, está entre 7 e 8. Posso estar 8, obrigada, então. A Marfrig está em 2 e 3, no máximo 4. A Tyson está entre 12 e 14. O que a Tyson tem de diferente das empresas brasileiras? A gente precisa trabalhar na credibilidade brasileira para que os nossos recursos sejam valorizados como eles merecem. E a gente não vai ter outro G20, outra COP no Brasil. Então, os próximos 2 anos são críticos para o Brasil ocupar o espaço que é nosso de dever e de direito na mesa. A primeira parte como país diplomático e a segunda como um país que merece os recursos e a valorização que tem direito. Mas hoje, de novo, os números não mostram isso. Minha expectativa com o BNDES, presidente aqui, é que a gente tenha projetos muito bem estruturados, numa escala sem precedentes. Ontem eu tive uma reunião com a AfD, né, que é a versão do BNDES francesa. Está na hora de termos projetos grandes em escala, parceria AfD-BNDES em transição energética, trazendo as empresas brasileiras juntos, porque esse número, para ele ser alcançado, o BNDES põe 1, a AfD 1, e o Banco Mundial põe 1, e as empresas brasileiras e internacionais complementam nos mesmos projetos, nas mesmas áreas. Então, sem projeto, não tem recurso, e eu acho que o BNDES tem aqui uma condição única de fazer esse investimento semente e a estruturação desses programas e projetos em alta escala. Fábio. Difícil me arriscar a falar do BNDES aqui na presença do nosso presidente Mercadante aí, mas vou tentar falar um pouquinho, porque ontem mesmo a gente conversava sobre isso, e eu acho que o brasileiro que não defende um BNDES mais atuante é maluco, ou não sabe qual o propósito e o potencial que o banco tem em justamente financiar projetos de extrema importância para o desenvolvimento do país. Se não houvesse necessidade disso, não precisaria ter um BNDES, podia ser os bancos privados. Então, é óbvio que o BNDES tem um papel único e fundamental no desenvolvimento e financiamento de projetos para o nosso crescimento, seja parte de SAF, hidrogênio, como bem muito pontuado aqui, ou seja outros pontos. Eu vou usar um exemplo da aviação, que é onde eu me arrisco a falar com propriedade. O BNDES, há muito tempo atrás, quando a Azul começou, há 15 anos atrás, em 2008, o BNDES financiava a compra de aeronaves brasileiras para empresas. Então, eu mesmo, quando fui comprar os Embraers, que foi, inclusive, a primeira empresa, era um negócio meio dislexo, assim, a gente tinha empresas aéreas no Brasil que não compravam avião brasileiro. E a gente foi comprar o avião brasileiro, foi a primeira empresa a fazer isso, e com a parceria do BNDES para fazer esse financiamento. Todos os bancos de desenvolvimento de todo o mundo fazem isso, para potencializar o seu país. Você tem 2 empresas brasileiras querendo fazer negócio precisando de financiamento. Esse é o papel do banco
o potencial que esse banco pode trazer. Mas isso deixou de existir por muito tempo. Inclusive, hoje, não se financia mais aeronaves com o BNDES. Hoje eu tenho que fazer a loucura de pegar um Embraer que é produzido em São José dos Campos, levar ele para fora do país para que ele possa ser exportado, ser comprado por um banco estrangeiro, para depois trazer ele para dentro do país para ficar uma semana no processo de importação para que eu possa voar ele sendo financiado por um banco estrangeiro. Então, existe um papel fundamental do BNDES e a gente estava conversando, o BNDES esse ano já dobrou o que ele fazia, vai, de novo, como o presidente falou, vai continuar crescendo. E eu acho que é fundamental que o banco tenha este papel, não só de olhar para o comum, mas olhar justamente para setores específicos, projetos específicos que tenham um potencial muito grande e estratégico para o país, independente do formato que isso seja. Olha, o nosso tempo está acabando. Muito bom, Fábio. Mas eu queria que cada um de vocês, começando pela Marcela, fizesse uma consideração final muito rapidinha para a gente se despedir do painel. Consideração final? Não, acho que do que a gente pode fazer assim, um wrap-up dessa mesa, eu queria destacar que 2% do financiamento climático vai para a produção de alimento. Então, eu vou puxar a sardinha aqui para a minha brasa, porque eu vou de novo falar da fome. Então, a gente precisa olhar para projetos de descarbonização da agricultura focado em aumento de produtividade e produção de alimento. Precisamos de mais projetos nesse sentido. Precisamos de projetos que integrem lavoura, pecuária e floresta. E no Brasil isso é perfeitamente possível. Então, eu termino esse painel bastante otimista e, Patrícia, a gente precisa conversar. Obrigada, Camila, parabéns pelo evento, parabéns, Esfera, para todos, para o seu time todo, elas são ótimas, viu? Obrigada. Ministro, por favor. Como observações finais, gostaria de dizer que o TCU está criando um material humano capacitado para atuar de forma cada vez mais enfática na questão ambiental e climática dentro do país e servir de exemplo para o mundo. Nesse sentido, toda essa agenda verde tem sido considerada como extremamente importante, não só no Brasil, mas no mundo, e merece do TCU uma atenção muito grande. Obrigado. Sônia, acho que eu queria encerrar. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque foi um dos primeiros eventos que eu vi muitos brasileiros falando bem do Brasil. Porque eu estou cansado de sair do Brasil e escutar brasileiro falando mal do Brasil. Isso é uma realidade. E aqui está todo mundo discutindo, falando das potencialidades. O nome do nosso painel é justamente isso, e eu acho que... Eu não gosto de falar, o Brasil é a bola da vez, o Cristo está decolando, o Cristo está... Não, eu nunca deixei de acreditar, eu acho que nenhum de nós deve deixar de acreditar que o Brasil tem muito potencial e a gente tem muito trabalho para realizar esse potencial. Eu acho que a história da Azul, eu sou um grande fã da história da Azul, porque ela se mistura na fábrica com o que o Brasil pode ser. Uma empresa que em 15 anos construiu o que construiu, conecta o Brasil da maneira que conecta, pensando no desenvolvimento do país. Porque quando a gente desenvolve o país, a gente aumenta o bolo e ninguém precisa ficar brigando por uma fatia ou por outra. Com um bolo maior, todos nós vamos ter uma prosperidade muito maior, vamos ter um Brasil muito melhor. E eu acho que a minha mensagem final é o nome do nosso painel, que eu vou dizer, com todo respeito aí a todos os painéis que estiveram aqui, é o painel mais importante porque é falar do potencial do nosso país. Então, muito obrigado. Prazer estar aqui. Obrigada, Eu vou tomar aqui a responsabilidade de falar, não por mim, mas pela minha família da Silva. Eu tenho uma das maiores famílias que eu conheço de primeiro grau, são 115 pessoas. Eu nasci no Campo Limpo, em São Paulo, primeiro grau só. Meu pai é sergipano, minha mãe é mineira, então eu me considero muito brasileira, concordo com o que foi dito sobre as potencialidades. Hoje eu sou a única pessoa rica da minha família que tive acesso à educação. A família continua quebrada, passando por muitas dificuldades nesse Brasil cheio de oportunidades. E eu acho que é nosso dever e nosso direito fazer o que foi dito aqui, falar bem do Brasil, defender nossos espaços. Essa é a nossa grande chance de criar um modelo de desenvolvimento econômico que faça sentido para os negócios, para a natureza e para as pessoas. E é o Brasil sendo líder desse processo no mundo. Então, é a gente liderar
globalmente. A gente vai receber os 2 maiores eventos globais, o G20 ano que vem e, na sequência, a COP30. É nossa responsabilidade lavar roupa suja dentro de casa e passar essa mensagem de união e capturar essa oportunidade para os brasileiros que não sentam nas mesas que a gente está sentando. Então, obrigada, João. Uma coisa que eu vi aqui, Camila, também, além da gente falar bem do Brasil, são pessoas de espectros diferentes se colocando na mesa para dialogar. A gente está cansado de embate e de debate. É diálogo e ação. Então, obrigada e vamos juntos. E foi o que aconteceu aqui nesse painel. Teve muito diálogo, muita troca de ideia. A gente encerra agora o painel Potencialidades do Brasil e a gente espera que as potencialidades aconteçam com cada vez com mais intensidade e elemento para isso não falta. Muito obrigada, pessoal. Vamos aplaudir Valton Alencar, Fábio Campos, Marcela Rocha, Patrícia Ellen e Sônia Blota. Muito obrigada por compartilharem cenários e informações tão relevantes aqui conosco.